Olá, alunos! Iniciamos mais uma aula e na aula de hoje abordaremos o conteúdo de séries estatísticas. Meu nome é Rafael Nink e serei o seu professor durante essa aula. Então, para a gente entender um pouquinho sobre o que é uma série estatística, é importante a gente saber o que é uma tabela. Então, a tabela nada mais é do que um quadro que resume um conjunto de observações. Essa tabela refere-se à venda semanal da empresa X em março de 2021. E aqui eu tenho na primeira coluna os produtos, na segunda coluna as vendas, num total de 180 unidades. No rodapé, o autor, dados fictícios. Então, uma tabela ela precisa ser clara, objetiva e representar dados verdadeiros, precisa ter veracidade. E o formato dessa tabela geralmente é um quadro sem a linha lateral do lado esquerdo, do lado direito, essa é o que a norma técnica pede, e sem os riscos para dividir as linhas, os delimitadores entre uma linha e outra, certo? Esse é o padrão técnico. No topo da tabela, temos o que chamamos de título, que é Venda Semanal da Empresa X em março de 2021. Lembrando que uma tabela, por si só, para ser clara, ela precisa expressar todas as informações acerca do que ela realmente se propõe a apresentar. Ela precisa deixar claro o assunto, se for temporal, quando que aconteceu. Então, a tabela por si só precisa resumir a informação, sem omiti-la, certo? Sem omitir dados. O restante temos o corpo e o rodapé, que vai conter, então, as notas de rodapé, que podem ser fonte ou alguma observação. Na tabela, no corpo da tabela, temos o cabeçalho, que vai apresentar o que está sendo disposto abaixo e quando se tratar de grandezas numéricas, você precisa explicitar a unidade. Se é reais, se são unidades, se são quilogramas, se são quilômetros, do que você está trabalhando, você precisa verificar qual que é a escala, qual que é a unidade medida e deixar explícito essa informação. Tá? Abaixo do cabeçalho eu vou ter as linhas, então eu tenho a primeira linha referindo-se às vendas do produto calça, na segunda camisa e assim sucessivamente. Certo? E cada interseção entre colunas e linhas, eu vou ter uma célula. Por exemplo, o 40 é uma célula, o 60 é uma célula. O camisa também é uma célula. E, geralmente, na primeira coluna, é a coluna indicadora. Ela vai dizer sobre o que se trata a tua tabela. É uma coluna que a gente vai utilizar para classificar essa tabela, essa série estatística. Já a segunda, por se tratar de um resumo numérico, eu vou explicitar os números. Então, eu tenho uma coluna numérica. Então, no mínimo duas colunas eu vou ter na minha tabela, mas isso a gente pode aumentar o número de colunas. Eu posso ter 3, 4, 5, quantas colunas forem necessárias. Tá? Então, de acordo com Crespo, série estatística é toda tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatístico em função ou de tempo, ou de local, ou de espécie. Em uma série estatística, observamos a existência de três elementos ou fatores, ou o tempo, ou o espaço, ou espécie. E com base nisso, a gente pode classificar essas séries estatísticas como sendo histórica, geográfica ou específica. Vejamos um exemplo. Para a série temporal, lá a coluna indicadora, como eu comentei, a coluna indicadora, ela vai ser utilizada para classificar essa tabela, essa série estatística. Se na coluna indicadora eu me referir a tempo, a gente tem uma série temporal. Ou ainda, alguns autores trazem como histórica, uma série histórica. Esse tempo ele pode ser contado de diversas formas. Por exemplo, aqui eu estou me referindo a anos, mas poderia ser horas, meses, minutos, séculos. Então, qualquer unidade medida de tempo. Certo? Na segunda coluna, eu tenho então que em 2014 eu vendi 30 unidades, em 2015 60 unidades, assim sucessivamente.
Já a série geográfica, a coluna indicadora vai se referir a um local. Por isso também que essa série pode ser chamada de série de localização ou territorial. Certo? Então aqui eu estou me referindo a regiões, mas poderia ser cidades, bairro, rua, poderia ser setores dentro de uma empresa. Eu tenho lá o setor de repografia, eu tenho o setor de produção, eu tenho o setor financeiro. Se for delimitado como espaço geométrico, geográfico, eu tenho então uma série de localização. Tá? Já essa série, se a gente observar, ela não se enquadra em nenhuma das anteriores. Nem é um espaço e nem é um tempo. Então, eu vou classificar ela como série específica ou categórica. Já que não se enquadra em nenhuma das duas situações, eu vou ter uma série específica. Então, nessa coluna, eu poderia ter, por exemplo, espécies de animais, eu poderia ter candidato, eu poderia ter produto A, produto B e assim sucessivamente. Então, tudo que não se enquadra em nem em espaço e nem em tempo, eu vou me referir então a uma série específica. Tá? Agora, se eu combinar essas informações, essas séries, eu posso ter uma série mista. Uma série mista, eu vou usar mais de um tipo de série. Posso usar, por exemplo, geográfica com temporal, eu posso usar a específica com temporal. Nesse caso, se a gente observar a primeira coluna, não é tempo nem espaço. Então, ela é uma série específica. Já essa primeira parte no cabeçalho, se a gente observar, refere-se a local. Então, é uma série geográfica. Então, temos uma combinação de duas séries estatísticas. Uma série específica e uma série geográfica. Certo? Nessas tabelas, a gente pode conter informações, sejam dados absolutos, como, por exemplo, a quantidade de venda de determinado produto, ou ainda eu posso ter dados relativos, por exemplo, a porcentagem. Eu posso fazer um quadro resumo que mostra qual a porcentagem de voto que cada candidato tem. Ou, quando me referir a uma preferência musical, qual a porcentagem de pessoas que têm aquela música, aquele estilo musical como sua preferência. Certo? Pode ser um índice, por exemplo, o índice de densidade demográfica, a renda per capita e etc. Certo? E pode ser um coeficiente, que o coeficiente nada mais é do que a expressão antes de se transformar em porcentagem. E a própria porcentagem, que é um tipo de taxa, que aí eu posso explicitar tanto em função do 100, quanto eu posso usar o per milagem, que é em função dos 1000. Certo? Então, fica nossas referências. A aula de hoje era só para explicitar um pouco quais os tipos de série estatística. A gente já visualizou algumas nos exercícios. E na próxima aula a gente vai aprender como pegar uma série estatística e criar o gráfico, ou qual tipo de gráfico eu utilizaria para cada série específica, ou categórica ou geográfica. Certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.